Amém, amados? Mais um domingo aqui para nós estudarmos as parábolas e hoje nós vamos estudar uma que é muito conhecida nossa, né? Já se foi pregado muito, ensinado, que é exatamente a parábola do semeador, né? Que eu estou chamando nesse estudo da parábola dos solos, porque na realidade são três tipos de solos que nós vamos encontrar nessa parábola, tá bom? Vamos estar orando, né? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez o estudo da Tua Palavra diante de Ti. Pedimos graça, sabedoria, pedimos unção e conhecimento sobre a minha vida, Senhor. Mas pedimos também, Senhor, que cada filho Teu venha entender e compreender tudo aquilo que estará sendo falado aqui em nome de Jesus. Amém? Ok. Rosângela, o som aqui está baixo. Não é possível. Veja se não é o teu aí. Tá. Ângela, o som está baixo para você? Não, aqui tá bom, tá, gente? Tá bom, tá demais. Vou tentar então só fazer uma coisinha aqui, mas aqui tá bom. Não. Rosângela, espera só mais uma pessoa entrar e confirmar o som, mas assim, aqui tá certinho, tá? Ok? Bom, gente, hoje o pessoal tá dormindo mais, né? Monte Hebron aqui tá bom. Então, tá bom na Ângela, bom na Monte Hebron. Bom dia. Andressa, veja se o som está ok. Ok. Muito obrigado. Então vamos lá então. Bom, eu tive que dividir em duas partes essa parábola por ser tão rica e para nós não perdermos, né? Alguns detalhes assim, que é muito importante que a gente vai estar vendo aqui, tá ok? Então, vamos lá. Esse aqui é um autor que eu gosto muito, tá? Johann Spangenberg, né? Um alemão. Ele é dos ortodoxos, né? Ortodoxos são aquelas pessoas que tentaram resgatar a teologia do liberalismo, né? Então, as parábolas ajudam as pessoas a ouvir e a entender, tá? Nós já falamos no primeiro dia que nós começamos as parábolas, que as parábolas eram uma forma didática de fazer mais acessível, tá? A nossa, o nosso entendimento, tá bom? O nosso entendimento daquilo que Deus está falando aqui, ok? Então, em nossa sociedade industrializada, a agricultura tornou-se dependente para a produção de alimentos. Eu vou entrar um pouquinho aqui, amado, no agronegócio, para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, o cultivo da terra não é simplesmente um modo de vida, ao contrário, tornou-se um modo de ganhar a vida, tá bom? É, a agricultura, tanto hoje quanto no passado, sempre foi a base de sustentação, né? Eu sempre falo assim que o mundo pode evoluir em várias tecnologias, pode até conquistar, né? Planetas, tá? Mas ela sempre vai depender de alimento. O homem não vive sem o alimento. Então, por isso que eu coloco essa introdução aqui, tá? Então, o agricultor se tornou um técnico de diversas áreas, especialista na aplicação de fertilizantes, herbicida, inseticida, inseticidas, etc, etc. Ou seja, esse agricultor também na época de Jesus, tá? Qual que seria a diferença hoje? Talvez a tecnologia, talvez algumas questões de fertilizantes, mas os dois precisam entender alguns pontos. O primeiro ponto é questão das estações, né? Vamos chamar isso, né? Questão das estações. É muito importante para o agricultor conhecer as estações. Nós temos na nossa região do Triângulo, né, às vezes é comum, essa época é do café, essa época é do trigo, não, essa época é da soja. Então, conhecer as estações, tá? A mesma maneira acontecia na época de Jesus. Então, a probabilidade aqui que nós estamos falando, tá, de outubro, a probabilidade aqui que nós estamos falando do começo, né, do degelo do Negev, lá em Israel, onde a terra começa a ser irrigada, e aí ela está boa para a questão da plantação. Tá? Tanto os evangelistas não entram muito em detalhes sobre em que situação a parábola está sendo contada, apenas
que Jesus está assediado por uma multidão, como sempre. Então, um homem é um homem de negócio que conhece o custo da produção, o valor do seu produto e a situação do mercado. Por isso que anteriormente Jesus coloca uma parábola falando sobre um cara que colheu muito grãos, ou seja, ele tinha conhecimento da sua produção, tinha conhecimento dos seus negócios, tinha conhecimento da necessidade do estocar, mas ele estava colocando toda a sua vida, né, na safra, conforme nós estudamos no domingo passado, e o que é mais sério, né, ele não estava cumprindo a lei da Torá, que era procurar saber se alguém estava precisando, vamos colocar para os dias atuais, de uma cesta básica. Tá, ok? Então, quando Jesus ensinou a parar os semeadores, seus ouvintes da Galileia, eles podiam literalmente ver o agricultor lançando a semente nos campos próximos durante o mês de outubro. Então, a probabilidade é que tenha sido no mês de outubro por causa do contexto ou do background que nós vamos colocar aqui da, do período, né? Porque Jesus usava muito contexto, tá bom, gente? Ele trabalhava muito nessa questão de falar no momento das estações, até para ser melhor compreendido. Isso é uma característica dos ensinos de Jesus que eu sempre falo que é tremendo. Então, essa parábola, a Erasmo de Roterdã, né? Um cara também antigo, né? Mas que escreve muito sobre a teologia, então ele escreve assim: essa parábola exige ouvidos atentos e mentes rápidas. Ele está se referindo à parábola do semeador, tá? Porque ele fala assim que por ser a questão de vários detalhes, até nós nem vamos entrar no grego, gente. Se nós fôssemos entrar no grego, a palavra pássaro que aparece ali e será arrancada pelos pássaros, né? Ou comida, né? Essa palavra no grego é a mesma palavra para dragão que aparece no Apocalipse. Então, por isso que em algumas traduções já falaram e já substitui a palavra pássaro por Satanás. Satanás virá e pegará dele. Porque no original é isso que dá a entender, tá? Mas nós vamos entrar nessa parábola daqui a pouquinho. Então, primeira cena, são 6 cenas, tá? Hoje nós vamos ver 3 cenas, do semeador, da semente e do primeiro terreno. Domingo que vem nós vamos ver as outras cenas, tá bom? Senão ia ficar muito longo meu, deu mais de 80 e quase deu 92 slides, eu dividi no meio, né? Amém, amados? Vamos avançando aqui, tá? A cena teria sido bem familiar a grande parte dos componentes do auditório, talvez a todos. Era costume semear o trigo e a cevada, e este com a mão. Então, quando o Senhor fala que ele estava lançando a semente, jogando a semente, é claro que a gente não precisa nem imaginar que aqui não havia toda a tecnologia, maquinário. Okay? Então era no lançar mesmo. E corria-se alguns riscos, tá? De lançar muito forte, não havia uma mão já automatizada, né? Para lançar na quantidade correta, na força correta, para cair no lugar certo. Então era comum esse desperdício de sementes. Tá? Não confundir, gente, a colheita. Veja só, existia na lei hebraica, e é o que acontece no livro de Ruth, na hora da colheita, aquela semente ou espigas, principalmente de milho, que caísse no chão, o cara foi pegar, caísse no chão, ele não deveria pegar porque aquela espiga que caiu no chão seria dada aos pobres. Então é interessante ver que se nós seguíssemos, né, a lei de Deus, primeiro que a terra teria um ano de descanso. Tá? E esse ano de descanso, a terra seria dividida, né? No sexto ano plantaria de um lado, no sétimo ano plantaria de um lado só e do outro deixaria descansado. E depois no outro ano, e assim por diante. Ou seja, haveria uma harmonia na terra, que é a lei de Levítico. Segunda questão é a ajuda ao pobre. Então, teríamos uma terra que não precisaria e não sofreria tanto abusos e ataques quando ela reclama, quando ela sente a dor, né, através da erosão, o Rabino falava assim, tá? E também a questão dos pobres. Então, era uma questão muito peculiar da época, tá bom? Então, o semeador é a pessoa que anuncia o reino. Por que nós já adiantamos aqui, gente? Porque no final da parábola, o próprio Jesus já vai dar uma explicação para os seus discípulos. Então, aqui nós estamos adiantando, porque nós vamos ficar somente na semente, no semeador, na semente e nos solos, tá? Mas ele vai falar lá quando ele chama em particular, que era uma questão até característica dessa parábola, quando ele chama os seus para falar no particular, tá bom? Nós podemos aqui trabalhar muito
Deus quer falar conosco no particular, Deus espera no Getsemane, Deus nos espera no nosso quarto, Deus espera na nossa individualidade e no nosso particular. É algo que talvez eu e você precisamos parar e analisarmos, tá bom? Seus valores, quais posicionamento que deveriam ter as pessoas mudadas sobre a perspectiva desse reino. Então, o próprio Jesus, por quê? Porque ele já sabe do confronto que ele está sofrendo e ele fala assim para os discípulos da parte: ó, sabe essa semente? Essa semente é o reino, é a palavra de Deus. Então, você vai ter pessoas que vão rejeitar, pessoas que vão é, aceitar de uma forma superficial, mas você vai ter pessoas que serão uma terra boa. Tá? Essa pessoa que for uma terra boa, ela produzirá, ele fala, uma sequência, né, de algo extraordinário. Aqui, gente, muitas pessoas pegam isso daqui como uma questão de prosperidade e riqueza. Eu não consigo visualizar dessa maneira. É como se você permitir que a palavra de Deus reine no seu coração com toda certeza. Que quero estar. Lindo, né, Nancy? Eu também, quando eu peguei, falei: nossa, você está numa ilha flutuante assim, né, debaixo dos cuidados do Pai. Eu estudei segunda-feira o Salmo 91, fiz uma exegese bíblica com os meus alunos, tá, do Salmo 91, e eles ficaram assim, vou usar um termo que é alucinados e apaixonados pelo hebraico e pela certeza de nós termos um lugar secreto protegido por Deus. Aí eu fiz um paralelo com o livro de Hebreus e com o livro de Romanos, né? É uma aula assim que eu dei para substituir um professor e aí eu peguei e falei: vamos trabalhar esse salmo. E hoje à noite, se Deus não mudar, eu vou pregar o Salmo 42. Já preguei uma vez o versículo 1 e 2. Hoje eu quero trabalhar apenas o versículo 5. Porque estás abatido a minha alma. Espere em Deus que você tem um lugar como este, né, Nancy? Um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Bom, voltando aqui, quando se fala, tá, dessa questão dos valores do reino, e eu, por isso que eu estava dizendo que eu entendo que esse reino, ou essa colheita que nós vamos ver domingo que vem, é muito mais linkada aos valores do reino, porque significa que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu me torno um agente de salvação por dar espaço para que a boa semente possa dar, né, os seus frutos na minha vida. E se a semente, se o reino é justiça, a paz e a alegria, então eu vou transmitir a paz de Deus, veja só, em abundância aos meus, as pessoas vão perceber essa paz, essa totalidade de paz na minha vida. Eu vou transmitir a alegria, tá? Eu vou transmitir a alegria e eu vou transmitir a justiça, que talvez seja propriamente mais os valores do reino, né? Então, o semeador nunca possui nome na história. Sua aparência ou capacidade não são descritas, nem sua personalidade ou conquista. O seu papel é apenas colocar a semente em contato com o solo. É claro que aqui a gente poderia talvez pegar a ideia de Paulo, que Paulo falou assim: olha, o que importa aqui não é quem plantou, o que importa aqui é que o reino está colhendo. Então, talvez seja essa a ideia ou não que Jesus está apresentando nessa história, mas aqui ele não identifica, olha, é um judeu, alguém da tribo tal. Não, ele simplesmente entra nessa questão e vai colocar já direto. Tá? Olha, alguém saiu para semear. Então, como, repetindo no primeiro slide, como era o mês de outubro, tá? O mês realmente onde se acontecia isso, inclusive os pastores levariam, né, porque o gramado estava renascendo, levaria o seu rebanho para pastar. Há muitos comentaristas que entendem que o Salmo 23 foi escrito nesse período, tá, ou relacionado a esse período, tá bom? Então, nós não sabemos a identidade que não aparece, tá? Então, o semeador nos ensina que o reino de Deus inclui tanto profissão como realidade e forma a base de um alerta bem solene de como ouvimos a palavra de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui não é apenas você escutar, e no grego, escutar e ouvir, tá? Tanto é que a palavra ouvir é eido, você colocar no seu coração, você se permitir, tá? Ser, como ser lapidado ou nutrido no teu coração. Tá? Então, nós também temos, o latim também tem escutar e ouvir, o português mistura um pouco, né? Mas quando você vai na conjugação, quando você vai naquele português mais arcaico, você vai ver que escutar e ouvir tem também essa diferença.
Então, na cultura grega, tá, ou mesmo o aramaico, ou mesmo o hebraico, ou seja, no background da história de Jesus, havia essa questão de essas pessoas estão escutando, essas pessoas estão ouvindo. E é o que Jesus vai traçar a diferença aqui. Muitos estão escutando e alguns estão ouvindo. Aqueles que estão ouvindo conseguem vivenciar e praticar, né, os valores do reino de Deus, tá bom? Então a expectativa dele estava no tempo da ceifa, quando iria colher. Um lucro médio naqueles dias podia ser menos que 10 por um. Então aqui, sim, Jesus fala da expectativa desse semeador. Como ele vai fazer um paralelo também da expectativa do pai. E aí, gente, nós poderíamos talvez olhar um pouco mais para frente e trazer e personificar um pouco essa expectativa e dizendo o seguinte, ou lançando algumas perguntas, qual é a expectativa que Deus tem da minha vida e da sua vida, tá? Quando Deus me capacita, quando Deus me coloca, tá, para exercer uma chamada ministerial, eu tenho que saber que Deus confiou aquilo em mim, né? Algumas pessoas já ao longo desse trajeto, principalmente, você sabe que praticamente eu dou aula lá, vamos colocar assim, eu ganharia muito mais se eu ficasse, às vezes, atendendo meu consultório, tá? Ou qualquer outra situação. Então, alguém me perguntou assim, pastor, mas o senhor praticamente nem a gasolina o senhor paga para se deslocar até aqui. O que te faz dar aula para nós? Eu falei, em primeiro lugar, é acreditar que Deus colocou uma semente pedagógica no meu coração, uma visão didática, porque, amados, que nem essa aula que eu dei na segunda-feira, foi das 7 horas até as 10 horas. Eu terminei aquela aula, até cheguei em casa e comentei com ela. Falei, Ângela, como Deus é bom comigo. Porque foi na quinta-feira, você dá uma aula assim, de sopetão, e você falar do hebraico, você falar. E aí, o que foi mais lindo mesmo foi que chegou uma revista aqui em casa, né, da Bible Student, uma revista para professores de estudos bíblicos, e estava lá os pronomes usados, né, nos Salmos de Davi. E eu fui dar uma lidinha rapidinho e falei, gente, olha que coisa tremenda, né? O que eu falei na quinta-feira, Deus já tinha escrito lá nos Estados Unidos através de alguém e eu estaria recebendo aqui, né? Então, assim, o que me leva a dar aula, né, ensinar é um dom divino. E eu, de fato, o que me leva a dar aula é saber que Deus colocou uma semente didática, pedagógica, mestral na minha vida. Então, eu vou usar esse termo, tá, gente? Há uma expectativa de colheita do Pai na minha vida nessa área. Então, aí entra, tem pessoas que têm a área da simpatia, a semente da simpatia, a semente de ser mantenedor, ofertante, tá? Outras pessoas de serem intercessores. A gerente do banco, na sexta-feira, no final de tarde, mandou uma notícia, falou assim, não esqueça de continuar, né, pedindo para a intercessão orar por nós aqui. Porque eu sei toda terça, porque eu falo que tem sido as terças-feiras, né? Mas eu sei que, eu falo, ó, já foi na semana. Ela falou, eu sinto quando alguém ora. É como se eu tivesse alguma voz que falasse, olha, estão orando por você, Deus está no controle. E ela, inclusive, está se apegando a Deus. Eu desafiei ela a ler o Salmo 91, procurar uma igreja, não disse da Montebrão, mas procura uma igreja, congregue nessa casa. Então, quando você começa a olhar para esse background, é a semente que Deus colocou no intercessor e Deus vai cobrar essa semente, não no sentido cobrar no sentido negativo, mas até no sentido assim, eu tenho uma expectativa sobre a tua vida. Tá, resumindo, o semeador não estava interessado nos grãos que perdia enquanto semeava. Sua esperança estava no futuro, na colheita que ele esperava com ansiedade. E eu gosto muito de pensar aqui que ele não ficava perdendo tempo em recolher os grãos que caía. Tá? Ele não ficava perdendo tempo, vamos colocar aqui, gente, com picuinhas. Ele não ficava perdendo tempo com coisinhas. Ele tinha uma visão maior. A expectativa dele estava em responder, no caso colher, mas vamos pegar a semente falando. A expectativa da semente estava em corresponder, tá, o desejo do coração do semeador. E o semeador simplesmente esperaria dessa semente o que naturalmente estava no coração dele. Então, há uma relação aqui do plantio e da espera e da colheita, tá bom? Então, assim como a semente é frutífera por natureza, o evangelho também é. Então, é aquele momento onde o Senhor espera, tá, que a minha vida, a nossa vida, seja, tá, uma terra boa, para aquelas, ou uma semente boa, tá,
para que possa germinar, né? Desculpa, gente, eu vou consertar. A semente é boa. Onde eu e você possamos ser uma terra boa, para que essa semente que é boa possa germinar valores do reino de Deus e as pessoas entenderem o que é essa questão do reino de Deus, né? Você sabe que semana passada eu estive na Câmara dos Vereadores, eu fui conversar com o vereador, fui falar da minha indignação, pedi que fosse bolada uma estratégia, né, e Deus deu uma estratégia, inclusive foi mandado, né, na distribuição da igreja, né, sobre o que esse vereador está fazendo. Tá? É um momento, amado, onde o reino tem que se manifestar através de pessoas. É aquilo que eu tenho falado das 7 montanhas. Pessoas na área de educação manifestando o reino, pessoas na área da política manifestando o reino, pessoas no entretenimento manifestando o reino, né? Pessoas em todos esses segmentos, né? Que o Brad, né? Não o Brad Pitt, Brad, o que fez Guardiões, né? Os Guardiões da Galáxia, aquele ator principal, quando ele foi receber uma premiação, há pouco tempo agora, né, no auditório lotado, né, de atores, por causa do desempenho dele. Não foi um Oscar, foi aquela premiação nerd que o pessoal fala, né? Os Guardiões da Galáxia, é um filme da Marvel, né? E aí ele gastou alguns minutos preciosos, né, daquele tempo que ele teria para agradecer o produtor, o roteirista. Ele gasta aqueles minutos preciosos, está no YouTube, tá, gente? Ele gasta aqueles minutos preciosos para louvar o nome de Deus e dizer: olha, nós precisamos de Deus, Deus ama a sua vida. Tá? Ele encarou e pregou o evangelho, como muitas pessoas têm pregado o evangelho. Né? O Stallone, há pouco tempo atrás, ele foi dar uma entrevista com a camiseta Joe 3.16, né? João 3,16. As pessoas estão assumindo. Né? Não é só as trevas que estão assumindo, não. Pessoas estão assumindo. Então, é aquilo que eu tenho falado. Aonde você estiver, mostre, né, os efeitos dessa semente. Então, onde falta terra, a semente não produz frutos por si só. Tá? Então, se a terra é o nosso coração, a semente que é a palavra de Deus não encontrar um coração, por isso que vem a analogia de alguns tipos de solos, né? A semente por si só ela não produz. Tá? Pastor, mas eu já vi uma semente que nasceu, uma fotografia numa pedra, mas são sementinhas pequenas, nós estamos falando de um plantio aqui. Tá? Então, assim, é aquele momento que você fala assim que é a terra que vai fazer a diferença. Portanto, Cristo se declarou um fazendeiro que sai para lançar sua semente, mas sugeriu que muitos de seus ouvintes são como o solo improdutivo ou estéril, ou talvez como o chão cheio de espinhos e arbustos em que o trabalho e a semente são desperdiçados. Nós já vamos começar a estudar os solos, tá? E o Senhor falou assim: eu tinha uma expectativa, né? E é Cristo falando que essa semente é o reino. Então, lembrando o que é o reino de Deus: justiça, paz e alegria. O que essa semente foi plantada no meu coração e no seu coração? Justiça, paz e alegria. O que eu deveria mostrar para as pessoas? Justiça, paz e alegria. Tá? Pastor, mas não é caráter. Amado, tudo isso é consequência. Mas no primeiro momento as pessoas precisam entender o plano de salvação, compreender esse plano, tá? Nós olhamos para esses quadros assim e nós precisamos trazer à existência algumas questões valorosas. Tá? Quando eu e você precisamos olhar e entender aquilo que o Senhor realmente quer falar para as nossas vidas. Né? A igreja está vivendo um momento muito difícil, a igreja irá enfrentar talvez momentos mais difíceis, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci os valores do mundo. Como que eu e você iremos vencer? Através dessa semente. Ou através de eu e você sermos uma boa terra, a semente é vitoriosa. Então, isso nós precisamos estar buscando. A colheita vai depender da combinação entre solo e semente. Se interpretarmos isso espiritualmente, os seguidores de Cristo devem ensinar a palavra. Quanto mais ela for plantada nos corações dos homens, maior será a sua colheita. Tá? Levando em consideração que nós encontraremos à luz desse caminho alguns corações duros, outros corações cheios de amargura, os espinhos, né? E outros corações que é e será uma terra boa.
Tá? A minha parte será plantar, a minha parte será lançar a semente, a minha parte será testemunhar a justiça, a paz e a alegria. Tá? O coração, quem vai trabalhar no coração da pessoa é o Espírito Santo. Nós precisamos entender, porque às vezes nós achamos que nós precisamos convencer a pessoa, até brigamos para a pessoa entender a verdade. Meu amado, já contei experiência lá em Curitiba, que eu dei uma Bíblia e a pessoa estava fumando as páginas da Bíblia, fazendo cigarro de maconha, e de repente ela não conseguiu fumar Efésios 4. Já tem outros testemunhos de folhetos serem colocados embaixo da porta de pessoa. O próprio padre, ex-padre Aníbal Teixeira, né? Aníbal Teixeira, esse padre Aníbal, né? Que ele era lá da Aparecida, da cidade de Aparecida, ficava lá na catedral mesmo, lá. Ele conta no testemunho dele, ele virou pastor, tá? Ele conta no testemunho dele que ele conheceu a verdade, e a verdade vos libertará, através de um folheto que foi colocado embaixo da porta da paróquia. Imagine a pessoa, aqui não vai ter sentido. Não, mas coloca como ensinando a verdade. E ele entendeu a questão da idolatria, ele entendeu a questão dos valores do reino de Deus, e ele se torna um cristão onde ele começa a praticar justiça, paz e alegria. Tá? Então você vai ter esses valores, tá bom? Porém, a identidade do semeador não tem importância. Eu plantei, se eu estou pegando um gancho lá daquele slide lá atrás, que eu falei que não aparece quem é essa pessoa, tá? E aí eu pego aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí quando eu vejo assim algumas pessoas, né, que nem agora a marcha para Jesus vai acontecer semana que vem, aí o Bolsonaro está vindo aí, pronto. Até então, muitas igrejas ausentes. Agora que o Bolsonaro está vindo, todo mundo quer estar no palco, todo mundo. Aí eu fico vendo assim, né, aquela mensagem camuflada. Não, mas a minha igreja, ela é muito forte em Uberlândia, porque nós temos tantos membros. A minha igreja é poderosa. Então, você começa a olhar para isso. A minha igreja, é uma vez que eu contei que eu estava na CEPAL e me perguntaram assim, quantos membros o senhor tem? Eu falei, tenho quatro, né? É quatro membros, né? Tem o corpo humano. Não, não, estou dizendo membros da sua igreja. Quantos que eu tenho? Eu não tenho nenhum. Tá? Mas eu tenho uma igreja com algumas pessoas onde Deus me deu o privilégio para pastorear. Amado, não é que eu sou um choque cultural, não, mas até eu falo, às vezes sou visto como chato, mas eu entendo que isso que Paulo falou. Tá? Eu tenho o privilégio de estar pastoreando a Monte Hebron, tive o privilégio, né, de dar o start na Monte Hebron. Quem conhece a história lá em Curitiba, o nome Monte Hebron foi uma visão que Deus deu, as cores foi uma visão que Deus deu. Eu sei o que eu estou falando e eu sei o que eu creio. Tá? Agora, eu não posso intitular essa igreja como uma igreja, é minha propriedade exclusiva. Não, é de Deus, o reino é de Deus, o reino pertence a Deus. Tá? Então, daqui 100 anos, amados, não chore, mas daqui 100 anos eu não estarei aqui, se não aconteceu o arrebatamento. Tá? Então, quando a gente olha para essa questão, é aquilo que a Bíblia vai ensinar, e já fazendo um gancho de uma parábola que nós vamos estudar lá para frente, eu e você nada mais somos do que bons mordomos. Eu sou mordomo dessa casa, do carro, das minhas roupas, da minha tecnologia, computador. Eu sou bom mordomo porque, na realidade, eu sei que Deus me deu. É Deus que plantou na minha vida, tá? Isso tem que fazer toda a diferença. Ok, gente, avançamos na cena 2, tá? Como eu falei, nós vamos estudar, deixa eu ver que oração, tá? Mais um pouquinho até a terceira cena. Então, cena 2, a semente, ok? Aqui, Martin Busser, já citei ele semana passada, são um dos autores que eu tenho pesquisado, e eu gostei dessa frase dele: a semente sempre tem poder, mas nem sempre produz frutos. Tá? Então, a semente tem o poder, mas ela não produz fruto por si só. Vai depender, claro, dela, mas também vai depender da terra, aonde ela está plantada, né? Aí uma manga, né? Quem gosta de manga aí? Eu penso que é uma manga, não sei. Mas assim, a semente ela tem essa característica, tá bom? E depende do coração. Não é coisa frívola ouvir a escritura pregada e ensinada. O que ouvem se tornam mais responsáveis que antes. Eu gosto de pensar assim que, e o próprio Tiago vai colocar, né? A própria palavra no todo vai colocar, a partir do momento que você entendeu a verdade, você se torna responsável por ela. Ou seja,
Conhecereis a verdade vos libertará, sim, mas também a verdade vos libertará com responsabilidade. Então eu não posso me dizer ignorante a uma determinada situação se eu já fui ministrado naquela situação. É isso que o Senhor está colocando. Então eu não posso dizer que é aceitável isto, aceitável aquilo, se eu já fui ministrado naquela outra situação. Nós estamos tendo alguns, no meio artístico, gospel, né, ou evangélico, tá? Pelo menos essa semana foram 4 artistas, né, que resolveram assumir, né, o seu lado, como diz o popular, sair do armário, tá? E dizendo que Deus isso e Deus aquilo. E aí está uma polêmica, porque muitas pessoas estão entrando e dizendo, mas peraí, Deus está mudando a palavra, então é por isso que nós precisamos reinterpretar a palavra, como tem sido proposto com alguns pastores, né? Reinterpretar a palavra. Outros têm colocado assim que nós precisamos aprender a contextualizar a palavra. E aí você vai no YouTube, põe assim, Jesus e a causa gay, Jesus e o aborto, Jesus e o assassino. Então um monte de pastores, e alguns pastores até então até gostavam, mas eles têm trazido uma visão muito relativista. Quem é professor, no meu caso, que tenho que estudar a história da igreja para dar para os meus alunos, eu já vi isso acontecendo, já li sobre isso, né, na Europa, já vi isso lá nos Estados Unidos. A bola da vez nessa questão do relativismo da fé é o Brasil. Então, nós somos responsáveis pela verdade. Eu e você somos responsáveis pela verdade. Não é uma questão partidária, tá? Não é uma questão pontual. Então, como eu disse quinta-feira, quando eu olhei para esse vereador, eu votei nele. Eu falei assim, olha, eu não estou aqui reivindicando, tá? O meu voto. Eu estou dizendo o seguinte, eu acredito que você foi colocado aqui para este momento. E aí ele entrou com uma questão pontual, né, sobre esse livro, né? Vamos fazer macumba. Então, assim, é hora da igreja ter pessoas-chave? Sim. Esse ano, gente, na eleição, vai ter só em Uberlândia mais de 70 pessoas, tá? Vamos colocar assim, com um pensamento totalmente contrário aos valores do reino de Deus, mais de 70 se candidatando, tá? O que ele fala assim, pastor, se daqui a pouquinho na Câmara aqui vai ter quem? E aí qualquer coisa passa. Aí tornou-se lei, até você brigar, você sofre por causa da lei. Então, nós somos responsáveis por essa verdade e nós somos responsáveis para viver essa verdade em todos os segmentos. Se mostram indiferença à mensagem que a pessoa que ouviu ou consideram que a obediência é um assunto de livre escolha, eles causam a sua própria ruína, né? O que o Senhor tem colocado é isso na minha vida. Nós somos responsáveis, sim, tá? E nas coisas que eu tenho pregado na Monte Hebron, né? Nós falamos uma série de mensagens onde eu citei 3 vezes, né? Os pilastras, ou 7 inimigos que o povo enfrenta, e fazendo uma correlação com 7 montanhas, né? Do entretenimento, do esporte, etc, etc, que o Senhor deu para a igreja abriu mão, tá? Já disse aqui, né? Quando eu estudo a história, quando eu palestro para os meus alunos, eles ficam até assustados quando eu mostro que após Lutero as faculdades começaram todas nas igrejas. E eu já disse num dos aulões aqui que Harvard e outras faculdades famosas começaram dentro da igreja. Aí começaram a crescer no ensino. Vamos ensinar mais isso, vamos ensinar mais aquilo. Só que se perderam ao longo da história. Então, é tempo de nós recuperarmos. É tempo de nós buscarmos algo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de esse posicionamento. Tá bom? Então, a semente simboliza a palavra de Deus. Cada conversão em Cristo é resultado do afloramento do Evangelho em um bom coração, que aqui é representado pelos tipos de solos. Por isso, daqui a pouco nós vamos entrar nos solos. Então, a palavra de Deus ela é pregada e a palavra de Deus ela é manifestada através desses solos. Então, que tipo de solo eu represento? Como que tem sido a minha vida? Eu tenho prestado atenção em cada palavra, eu tenho procurado abrir o meu coração. Senhor, fala comigo através dessa palavra. Amado, eu gosto, quando eu dou aula na segunda-feira, ou mesmo como foi nessa quinta-feira, tanto na segunda quanto na quinta tem culto ali na Assembleia. Na segunda é culto de oração, na quinta é um culto de libertação. Eu, na hora do recreio, até os alunos brincam comigo, na hora do recreio eu corro para lá.
E às vezes tem pessoas pregando, e eu poderia até pensar, nossa, eu prego melhor ou não. Eu não penso isso. Eu penso, é a palavra de Deus sendo falada da boca desse intermediário. Eu quero saber o que essa palavra tem para ministrar no meu coração. E eu escuto, e eu presto atenção, e eu oro, e eu clamo quando ele lança um desafio, Senhor, eu quero. É um desafio que realmente fala dos valores do reino de Deus, fala, Senhor, eu quero me posicionar. Então, aqui vai uma pergunta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que eu tenho essa alegria em ir lá também para preparar o meu coração para o novo que Deus tem para a minha vida? Para preparar o meu coração para aquilo que o Senhor estabeleceu? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, a importância das Escrituras está acima de tudo. O fruto produzido vai depender da resposta à palavra de Deus. Claro, a importância da palavra de Deus, né? Ela está acima de todas as coisas. Os valores do reino de Deus. Nós podemos, às vezes, interpretar um versículo num contexto, vamos supor, a questão do corte de cabelo, uso e costumes, gente, vamos colocar assim, uso e costumes dá para interpretar. Tá? Dá para você, talvez, contextualizar. Agora, valores que diz respeito a caráter, tá? A conduta, aí é um pouco mais complicado. Tá? Então, e quando se interpreta algo também à luz, vamos supor, da questão da mulher não falar numa parte e lá na outra, de repente, a mulher se levantando para falar. Então, nós precisamos olhar a todo o contexto bíblico para não sairmos fazendo as nossas teologias fechadas. Então, a palavra ou a escritura depende do meu posicionamento. Então, voltando, como que você vai para a igreja? Vá para cada culto e dizer, Senhor, aquilo que eu já falei na Monte Abraão, não sei quais músicas nós iremos cantar, tá, para te louvar. Eu não sei quem vai pregar ou o que será pregado, mas o que eu quero e o que eu sei que o meu coração está preparado. Aquilo que o Salmo 108, Davi fala, preparado está o meu coração e firmado está na tua palavra. Despertai saltério, despertai, ó harpas, porque eu vim aqui para louvar ao Senhor, tá? A palavra tem que vir habitar em nós. Gosto muito, né, dessa expressão que Paulo usa no grego, habitar e morar. Então, morar é o cara que mora no imóvel alugado, mas o cara que é dono do imóvel, que não vai sair de lá, ele habita. Por isso que o Salmo 91 fala que eu habitarei, a palavra macheta, né, no hebraico, que é a mesma palavra de massada, a etimologia. Eu habitarei num lugar seguro, um lugar onde eu sou protegido. Tá? É interessante que essa palavra fala de um lugar onde eu sou escondido dos meus inimigos. Talvez seja por isso que aquele lugar geograficamente recebeu o nome de Massada, né? Vocês sabem o cerco, né, que Roma faz e quanto tempo eles ficam ali da família de Macabeus, um grupo muito grande de judeus, né? E para ser implantado no nosso coração. E Tiago fala que nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes. Se nós apenas sermos ouvintes e não praticantes, aí ele faz uma alegoria, né, sobre a pessoa que olha a sua imagem no espelho e depois sai e já não consegue lembrar dos detalhes, tá ok? Aqui, o primeiro terreno, nós vamos ficar só nele hoje, tá? Cena 3 eu chamo do solo cauterizado, tá ok? O solo rochoso representa aqueles cuja fé não é duradoura. Henry Bullinger, que é um autor também que eu estou pesquisando. Eu gostei dessa frase dele. O solo rochoso representa aqueles cuja fé não é duradoura. Tá? É uma questão de Maria vai com as duas coisas. Então, a parábola do semeador revela porque Jesus não se impressiona com as multidões que o seguiam. Você vai ver, antes dele começar a falar essa parábola, dele se afastar com seus discípulos, uma multidão do lado. E ele poderia estar falando, nossa, essa multidão está ouvindo o reino, ou essa multidão está entendendo os valores do reino. Ele falou, não, no meio dessa multidão aqui tem três tipos de pessoas. Tá? Vai ter uma pessoa com solo rochoso, vai ter outra pessoa com solo cheio de espinho, e vai ter uma pessoa com solo bom. Tá? Quando ele olha para o culto ali na Monte Hebron, quem é o solo rochoso? Quem é o solo cheio de espinho? Ou quais são os corações, né, que estão ali com uma terra boa? Minha oração é que todos ali possam estar com o coração com a terra boa. Então, se alguém entrou com espinho, que seja retirado em nome de Jesus. Se alguém está na superficialidade, que Deus possa adentrar, né? Cauterizado, que Deus possa curar. Então, essa tem sido a minha oração, que haja uma diferença ali.
A maioria daquelas pessoas que seguia Cristo não produzia frutos dignos de arrependimento. Ué, é exatamente isso que nós encontramos, tá? Na questão da igreja. Tá? Muitas pessoas não param para pensar sobre a vida eterna, aí que é o velório de um guarda-chuva, né? Parece engraçado, mas é isso mesmo. Onde as pessoas não conhecem o velório, não conhecem a nossa finitez, ou seja, a nossa vida, nosso diário, nosso dia a dia. As pessoas que ouvem a palavra, mas não perguntam a Deus o que essa palavra tem a ver com a minha vida. Qual é o ensinamento dessa palavra ao meu coração? Que nem hoje eu vou pregar, e sempre quando eu vou pregar, eu leio a mensagem para mim. Depois que eu preparo tudo, eu pego o meu tablet, às vezes no computador, às vezes no telefone, eu leio a mensagem para mim. E eu falo, Deus, o que essa palavra pode dizer ao coração do Silas? Porque a palavra tem que falar primeiro aos nossos corações, para depois nós falarmos dela às pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, então, primeiro, essa semente tem que encontrar em nós uma terra boa, para produzir justiça, paz e alegria, para depois nós falarmos e vermos, né, o resultado da justiça e da paz e da alegria. Então é isso que Deus nos convida. O coração dela é uma espécie de solo pobre, é o que o Senhor descreve, uma pessoa cauterizada, por isso que eu usei o termo cauterizado. Paulo vai usar essa mesma expressão. Paulo vai dizer o seguinte: ó, existem pessoas cauterizadas, pessoas que pensam que estão ouvindo a palavra, pessoas que mas não têm um posicionamento, pessoas duras, pessoas que escutam e não param para pensar. Isso diz respeito à minha vida, tá? Por isso quando eu vejo assim lá em Apocalipse, né, aqueles que causam rixas, aqueles que são promíscuos, aqueles que são bebedores, beberrões, desculpa, aqueles que são, tem uma série de sequências, esses não herdarão o reino dos céus. E às vezes a gente encontra certas situações, mas aonde que está a verdade? É que nem a questão, ah, pastor, será que é pecado isso? Falo, amado, você me perguntar se é pecado isso, eu te pergunto, o que você faz quando eu estou pregando a palavra? Porque essa pergunta aí eu respondo constantemente, que isso não mudou e isso continua sendo pecado à luz da palavra de Deus, não importa o que a sociedade esteja falando. Então, um coração de solo pobre, tá? É um coração que ele não consegue compreender, ele está duro. Ele é teimoso no pecado, ele é teimoso na sua. Ah, eu sou desse jeito porque me fizeram assim. Ah, eu briguei, eu sou brigão por causa daquilo. Não. E onde está o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. Uma das coisas que tem faltado muito, né? Tá. Então, uma safra sempre depende da natureza da semente, do solo que recebeu essa semente, e não do tipo de pessoa que a plantou. Tá? Então, quando você ser luz na sua casa, na sua empresa, em qualquer outro lugar, você está lançando a semente, tá? Não depende de você, tá? Mas vai depender de quem está recebendo, tá? Então, é do solo que recebeu a semente e não de quem está plantando. Então, não é você que é o cara da vez. Então, que tipo de semente nós temos plantado no nosso ambiente de trabalho? As pessoas olham para nós e falam assim: nossa, eu quero o Deus do Silas. Eu quero conhecer este Deus. Eu quero ir na igreja, viu, Silas? Em qual igreja você congrega? Você chega sempre em paz, você está sempre em alegria, você está sempre falando dos valores do reino de Deus. É comum, às vezes, eu estar ali tomando café na célula, e algumas pessoas falam assim: quais são os horários de culto aí? Não, eu gosto do senhor, pastor. O senhor está alegre, o senhor está sempre de bem com a vida. Quais são os horários de culto? Né? Esses dias, uma mulher parou o carro assim, ela estacionou e falou assim: quais são os horários de culto? Eu sempre passo aqui nesse horário, tem um horário que eu sempre fico lá, ou telefonando, eu fico tomando o meu chimarrão sentado ali na porta da igreja, ou às vezes eu estou tomando lá dentro, no lugar santo ali, que eu falo, onde em frente ao altar nós temos o culto. Tá? E essa pessoa, eu sempre vejo você de cara boa. Olha a expressão que ela usou. Eu falei: não, minha cara é boa mesmo, porque quem está em mim é uma semente boa, né? Aí ela pergunta: quais são os horários de culto? Ora, eu vejo isso, amado, como um testemunho. Então, lance a boa semente e pode ter certeza que ela vai encontrar esses corações, tá bom? Então, um pássaro pode plantar uma castanha, tá? Lá no Paraná, né? Aquele pinheiro é plantado pela gralha azul, né? É o símbolo do Paraná. Mas quando ela planta a semente, não nasce uma gralha. Então, ou seja, que eu estou colocando um pássaro, pode plantar uma castanha.
A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Tá? Então, ninguém vai plantar, eu não vou plantar os cilinhos no coração das pessoas. Eu vou plantar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. E esse reino vai trabalhar, tá, na sua peculiaridade em cada coração, da sua individualidade em cada coração. Tá? Na parábola do semeador, podemos notar que a mesma semente plantada em diferentes solos obteve resultados muito diferentes. Então, aqui nessa parábola, não é saiu um semeador com um tipo de semente, depois ele pegou outro tipo de semente, depois, por último, ele pegou uma semente boa. Não, é a mesma semente que está sendo plantada, só que ela vai dando resultados diferentes. Então, de novo, a minha pergunta, como é o meu coração diante daquilo que eu recebo? Que nem uma questão que eu falo que a minha terra é boa. Quando a Edinalva, ou o Guilherme, ou alguém lá está ministrando, mesmo pregando, tá? E essa pessoa fala assim, toma posse, levanta a tua mão, creia. Eu falo, Deus, a minha terra é boa, eu creio nisto, eu tomo posse disto. Então, é aquele momento onde eu e você colocamos os valores do reino de Deus em primeiro lugar. Então, abra o teu coração, seja uma terra boa, tá? O pastor está orando, que nós estamos no mês de Tamuz. O que eu tenho falado desde semana passada? Amados, nós entramos nesse mês, é o mês onde os espias foram espionar a terra e Josué e Caleb tomou posse. Então eu tenho falado, é um mês de nós tomarmos posse. Esse é o mês de nós tomarmos posse. Então eu tenho falado isso. Tá? Mas também, meu amado, no dia 17, no nosso calendário vai ser dia 16 de julho, 17 de Tamuz, é o dia onde, ó, veja só, onde foi feito o bezerro de ouro. Então nós temos duas coisas nesse mês. Nós temos Josué e Caleb, que tomaram posse, mas nós temos a dureza e a cauterização do povo lá no Vale de Horeb, ao redor do monte, onde eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. E eu me pergunto para mim mesmo, eu quero estar naquela multidão que fez o vaso de bezerro de ouro, ou eu quero estar com Josué e Caleb dizendo, Senhor, eu vi o meu Hebron, eu vi a terra da promessa, eu creio e eu creio. Então é isto que eu tenho pregado, que o meu coração, ao receber essa semente, seja uma terra boa. Então, quando alguém lá está ministrando e fala, olha, Deus está liberando uma bênção, eu falo, Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus. Olha, eu estou vendo o céu se abrindo, Deus trazendo anjos nesse lugar. Mesmo que eu não esteja vendo, eu falo, Deus, eu creio e eu tomo posse, porque eu sei que a palavra de Deus fala que existe anjos ministradores debaixo do comando de Deus. Se aquela pessoa está vendo, talvez só ela está vendo para alertar a igreja, está tendo algo aqui, está acontecendo algo aqui. Então, amado, é esse momento que eu e você precisamos tomar esses posicionamentos, amém? Então, a mesma palavra de Deus pode ser plantada, porém os resultados serão determinados pelo coração que a ouve. Sim, eu posso estar num culto e a pessoa lançar uma palavra, tá? E de repente uma pessoa do meu lado dizendo, de novo essa palavra aí, esse negócio aí, ou outra pessoa como eu vou dizer, Senhor, eu creio e eu tomo posse. Eu já tive essa situação, já contei essa história lá no Copan, lá em São Paulo, num congresso do Colin Dye, onde ele falou, Deus está liberando três coisas. Eu falei, eu tomo posse, eu bati no meu coração, Senhor, essas três coisas são minhas. Aí a pessoa do meu lado, um pastor que era de Londrina, falou assim, é muito fácil, né, bater no peito e dizer eu tomo posse, porque isso é muito abstrato, é metafísico. Eu falei, Deus, prova para ele que realmente existe no mundo espiritual essa questão de tomar posse. Eu já contei a história, a esposa do Colin Dye apareceu lá no congresso com uma sacola e lá ficava olhando assim, tinha mais de 5 mil pastores, gente. Ficou olhando assim, de repente ela desce, vai no meio da multidão, estava com seguranças, né? Vai do lado e entrega para mim e fala, ó, Deus mandou entregar para você. E tinha três camisas. Eu nunca esqueço isso. Então é como se cada camisa viesse representar aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. Então, amado, tome posse. Seja uma terra boa. Não deixe que essa terra seja arrancada, como eu disse no começo, não estamos estudando no grego, mas a palavra rochoso é alguma coisa que já está cauterizado,
alguma coisa que já está dura, alguma coisa assim que, é aquela pessoa que deixou de acreditar. É aquela pessoa, eu já vi tantas promessas, já oraram tanto para minha vida, não vejo nada acontecendo. É a pessoa que já está cauterizada. Os desagrejados são as pessoas cauterizadas. Eu já orei tanto. Eu já frequentei tanta igreja. É sempre a mesma coisa. Não, é sempre a mesma coisa, porque o teu coração é sempre o mesmo. Tá? Enquanto o teu coração for sempre o mesmo, não existirá igreja perfeita, pastor perfeito e irmãos santos. Não existe. Paulo fala o seguinte: olha, eu olho para as pessoas não na carne, eu olho para elas no espírito. É como se Paulo fala assim: se eu olhar para as pessoas na carne, eu vou ver intriga, mesquinharia, chatice, hipocrisia, dissimulações, talvez. Não, mas eu olho no espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu olho o que essa pessoa pode se tornar a luz e o poder do Espírito Santo na vida delas. É isso que eu vou estar olhando. Então, Silas, escolho olhar para as pessoas dessa maneira. Por isso que o culto para mim, de sexta-feira de libertação, de quarta-feira, não importa quem esteja pregando, o aulão geralmente sou eu que faço, tá? Ou o culto de domingo à noite, também não importa quem esteja pregando, é sempre maravilhoso. É sempre assim, cheio de graça, cheio de manifestação. Por quê? Porque o meu coração, ele se torna uma terra boa. Então, nesse primeiro tipo de solo, o duro firmado em si mesmo impede que a semente germine. Ou seja, se a pessoa cauterizada não permite que essa semente seja germinada, ou cresça, ou se expanda. Tá? E aí nós precisamos pensar que tipo de coração de mágoas que eu tenho permitido. Então, essa terra pavimentada, como um caminho consistente, recebe muitos viajantes de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. Uma vez eu estudei, olhando um outro foco, essa terra, esses viajantes, essas pessoas que estão pisando na semente, que endureceu essa terra, são essas pessoas que ficam atrás de YouTube, de pregador gospel do momento, pessoas que estão ouvindo, né, muitas coisas, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. Pessoas estão ouvindo muitas promessas, nas redes sociais, mas não estão vendo se o coração tem legalidade para receber aquelas promessas. São pessoas que estão tomando posse. Gente, o que eu tenho visto de pessoas machucadas, aí vem aquela descrição das redes sociais. Tomei posse, Deus é bom, o pastor lá falou, aí seguindo pastor X, pastor Y. Tá? E alguns desses pastores, que Deus tenha misericórdia, tá? Eles vivem apenas por uma questão monetária. Amém. Amém. Paulo fala, né, que eu e você prestaríamos contas. Só que quando eu vejo uma pessoa que eu tenho proximidade caindo no engano deste, não adianta alertar. Essa pessoa está com a mente cauterizada. O que eu faço é eu oro. Eu oro. Muitas pessoas saíram da Monte Hebron dizendo, não, a igreja é a mesma, ela não cresce, e vou para lá. Só que ao longo do prazo eu descubro que ela separou, ao longo do prazo eu descubro que a empresa faliu. Não é mal e nem porque elas saíram e foram amaldiçoadas. Entenda o que eu estou te falando. É porque elas saíram atrás de uma bênção sem ter uma terra boa. Então toda aquela palavra de prosperidade, de bênção, não encontrou lugar para se firmar nela. Tá? A Monte Hebron não é a igreja mais santa e nem a igreja que pode abençoar. Quem pode abençoar é Deus. Eu sempre falo isso. Tá? A bênção não vai chegar ali ou lá. A bênção vai chegar no teu coração. A única coisa que você tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas o mais importante, pelo que nós estamos estudando aqui, que a sua terra seja uma terra boa. Então a semente é pisada ou comida pelas aves. Também disse aqui que eu não vou estudar no grego, mas essa palavra aqui é dragão, tá? Que representa Satanás, tá bom? Que é a mesma palavra que vai aparecer em Apocalipse. Então, quem vai arrancar a semente dos nossos corações, quando eu não me torno uma terra boa, quando eu não aro essa terra, e aqui vem, nós podemos trabalhar muito para uma terra boa, é uma terra que sofre o arado de Deus, aquilo que eu tenho falado, o processo de Deus para chegar no propósito de Deus. Tá? Se eu não me deixar ser trabalhado por Deus, essa semente vai ser arrancada. E quem vai arrancar essa semente é o próprio diabo. Então, é muito sério isso daqui, amado, tá bom? Então, o primeiro solo representa as pessoas que ouvem o evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Ou se opõem,
ou simplesmente não querem aceitar, ou por causa da dureza dos seus corações, não são capazes de abrir e dizer o que essa palavra tem para a minha vida hoje. Tá? São pessoas machucadas, são pessoas cauterizadas, que vivem sempre no discurso dissimulado de encontrar um culpado, de encontrar a igreja perfeita, o pastor maravilhoso, e às vezes não é capaz de olhar para dentro de si e dizer aonde que eu estou errando, aonde que eu estou errando. Esses solos são impermeáveis e duros, eles não possuem mente aberta para permitir que a palavra de Deus os transforme. Por que eles não têm mente aberta para essa transformação? Porque na cauterização, meu amado, ele acha que tem a verdade, ele acha que ele está certo. Quantos casais, né, estão em guerra? Quantos casais estão caminhando para o divórcio? E às vezes, quando eu olho assim, eu começo a desconstruir, né, como começou a briga, e vai sempre chegar num ponto. Por que você não cedeu aqui? Por que você não cedeu ali? Por que vocês estão se irritando um ao outro? Quando vocês casaram lá atrás, o que vocês falaram? Que vocês estariam se amando, vocês falaram que vocês se amaram diante de Deus. E se sou eu que fiz o casamento, eu sou mais enérgico. Eu falo assim, eu não coloquei o talite sobre vocês, eu não estendi as minhas mãos sobre vocês à toa. Eu não aceito essa dureza de coração. E não é somente um, é os dois que tem que ter quebrantamento e arrependimento. E aí tem que ter essa mudança. Então ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e retira da sua mente. É aquela pessoa assim que fica no campo das ideias. Eu isso, eu aquilo. Tá. Estão sempre tentando viver uma justificativa e não consegue avançar. Então, gente, nós caminhamos aqui quase para o final, tá? Mas é interessante nós pensarmos que o coração duro é como um solo batido pela pisada daqueles que vão e que vêm. E para mim, exatamente, no fundo é um mau humor com Deus. Bacana essa frase, viu, Nancy? Muitas pessoas mal-humoradas com Deus. Oh, bacana mesmo, dá para trabalhar nela, viu, Nancy? Vou pensar isso depois do estudo. Então, o solo duro é como um solo batido pela pisada daqueles que vão e que vêm. Para mim, esse solo está endurecido, porque as pessoas estão indo muito mais atrás de mensagens que satisfazem o coração, como a própria palavra fala, que chegará um tempo que as pessoas procurarão mensagem que agrada os seus corações. Olha como a palavra de Deus está se cumprindo nesses dias. Mas não são mensagens que são transformadoras. Então, esse ouvinte é o homem que, indiferente, que a rotina da vida insensibilizou, e vai vivendo a vida sem se abrir sucos na alma para a bendita semente da verdade. Porque arar a terra, abrir sucos, né? Fazer aquilo para a semente ser plantada, dói. E muitas vezes há um livro antiguíssimo, né? Que o título é A Patrola de Deus, né? Aquele instrumento de arar a terra passa nos nossos corações, abrindo. E nós precisamos nos deixar para que a palavra de Deus venha mesmo. John Mackay diz que para muitas pessoas o maior sério de todos os problemas não é perceber nenhum problema. Para muitas pessoas, ou seja, em outras palavras, é achar que está tudo bem. Que a vida é assim mesmo. A igreja é assim mesmo. E não conseguir olhar para si mesmo e dizer para o que está acontecendo. Agarradas ao hábito, escravas da rotina, orgulhosas de suas crenças ou de ausência delas, consumidas pelo prazer, elas nada levam a sério. Muitas pessoas são escravas das suas rotinas, dos seus hábitos malignos, orgulhosas das suas crenças. Quantos casais não estão orgulhosos das suas crenças, cada um na sua individualidade? Eu tô certo, ela tá errada, ou vice-versa, tá? Só que não consegue ir para frente. Vive plantado no mesmo lugar. Aqueles que abrem seu coração para todo tipo de pessoas de influência, amado, e a internet está fazendo isso, estão em perigo de desenvolver um coração insensível. As pessoas estão insensíveis hoje porque na mente dela está todo tipo de informação. E as redes sociais não estão contribuindo em nada para isso. O coração duro é onde a semente é pisada. A semente que é pisada pelos homens nem chega a brotar. O solo se torna duro quando muitos pés transitam por ela. E esses pés aqui, para mim, são essas gamas de informações que estão vindo para as pessoas. Então, o coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e nem seja salvo. Antônio Vieira, um autor, diz que todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Ele fala assim, parece que o mundo se levantou para cauterizar, por isso que as pessoas vão pisando,
para não deixar que dá a raiz. Então, o ouvinte, tipo, à beira do caminho, ouve, mas Satanás arrebate a semente de seu coração. Então, eu estou apenas recapitulando muitas coisas que nós já falamos aqui. Então, o Satanás arrebata, essa pessoa não vai para frente. Satanás aqui é representado por esse pássaro, por isso que no original está mais para um dragão, a etimologia dessa palavra, conforme eu já falei, que aparece também lá no livro de Tiago. Então, para próximo domingo, nós vamos começar a cena 4, que eu chamei de a terra da superficialidade. Aí nós vamos encerrar essa parábola. Amados, hoje à noite é domingo de ceia. Eu mandei um vídeo onde é importante você, se você for, tomar toda a precaução. Se você puder ficar de máscara, fique de máscara. Não é obrigatório, mas é prudente, tá bom? Mantenha distanciamento. Você vai ver que você chega às vezes, me cumprimenta, eu já vou passo álcool na mão. Não é que eu acho que você está fedido, nem que eu acho que você está contaminado, tá? Mas é uma questão de prudência, sim, de posicionamento, sim. Eu mandei um áudio para os músicos também, para eles tomarem cuidado. Nós precisamos estar atento, porque esse vírus não é que ele está voltando. Eu até usei um termo, depois fiquei pensando, não, ele não está voltando, ele nunca foi embora. Tá? Ele nunca foi embora. Simplesmente com a vacinação em massa, talvez a imunidade tenha aumentado em muitas pessoas e não tenha aparecido tanto. Mas já há mutações desse vírus, como qualquer pessoa da ciência sabe que todo vírus tem mutações. Tá? Então, assim, vamos tomar todo cuidado. Se você não for para a ceia, tá? Na hora do momento da ceia, se você quiser cear na sua casa, faça o mesmo. Prepare um copo com um suco de uva e um pão. Nós vamos estar orando junto e você pode orar junto também. Outra questão importante aqui é que nesse mês, né, de julho, nós vamos praticamente no final dele já começar a usar a churrasqueira ali. Nós vamos voltar à reunião dos homens uma vez por mês. Nós vamos voltar à reunião dos jovens, adolescentes. Então a igreja vai estar voltando aí com um espaço para nós termos um momento de lazer e de confraternização. Como eu disse, eu estarei pregando hoje no Salmo 42, versículo 5, porque está batido a minha alma. Eu já preguei em 2000, se eu não me engano, no Salmo 42, versículo 1 e 2. Tá? Assim como a corça suspira, eu tenho sede de ti. E hoje eu vou estar pregando, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja presente nas nossas vidas e que hoje à noite, se você for, você possa também receber o melhor de Deus, você ficar em casa, que chegue o melhor de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Encerrando aqui, como faz a pastora Ângela, um grande beijo para vocês em nome de Jesus. Amém?